Eu vejo o jogador que você quer dizer. Você. Sim. Cuidado. Ele chegou a um nível mais alto agora. Ele pode ler nossos pensamentos. Isso não importa. Acha que somos parte do jogo. Eu gosto deste jogador. Jogou bem. Não desistiu. É ler nossos pensamentos como se fossem palavras em uma tela. É assim que ele escolhe imaginar muitas coisas, quando está mergulhado no sonho de um jogo. As palavras fazem uma interface maravilhosa. Muito flexível. E menos aterrorizante do que encarar a realidade por trás da tela. Eles costumavam ouvir vozes. Antes que os jogadores pudessem ler. Nos tempos em que quem não jogava chamava os jogadores de bruxas e feiticeiros. E os jogadores sonhavam que voavam pelo ar, em bastões movidos por demônios. O que esse jogador sonhou? Este jogador sonhava com a luz do sol e as árvores. De fogo e água. Sonhou que criou. E sonhou o destruído. Sonhou que caçava e foi caçado. Sonhava com abrigo. A interface original. 1 milhão de anos, e ainda funciona. Mas que estrutura verdadeira esse jogador criou, na realidade por trás da tela? Funcionou, com 1 milhão de outros, para esculpir o mundo verdadeiro em uma dobra do mexido, e criou um mexido para mexido, no mexido. Ele não pode ler esse pensamento. Não. Ainda não atingiu o nível mais alto. Isso deve ser alcançado no longo sonho da vida, não no curto sonho de um jogo. Ele sabe que nós o amamos. Que o universo é gentil. Às vezes, pelo barulho de seus pensamentos, ouve o universo, sim. Mas há momentos em que é triste, no longo sonho. Cria mundos que não têm verão, estremece sob um sol negro, e toma sua triste criação como realidade. Curá-lo da tristeza o destruiria. A tristeza é parte de sua própria tarefa particular. Não podemos interferir. Às vezes, quando estão mergulhados em sonhos, quero dizer-lhes que estão construindo mundos verdadeiros na realidade. Às vezes eu quero dizer a eles sobre sua importância para o universo. Às vezes, quando eles não fazem uma conexão verdadeira há algum tempo, quero ajudá-los a falar a palavra que eles temem. Ele lê nossos pensamentos. Às vezes eu não me importo. Às vezes eu desejo dizer a eles, este mundo que você toma como verdade é meramente mexido e mexido, eu desejo dizer a eles que eles estão mexidos no mexido. Eles veem tão pouco da realidade, em seu longo sonho. E ainda assim eles jogam o jogo. Mas seria tão fácil dizer a eles, forte demais para esse sonho. Dizer-lhes como viver é impedi-los de viver. Eu não vou dizer ao jogador como viver. O jogador está ficando inquieto. Vou contar uma história ao jogador. Mas não a verdade. Não. Uma história que contém a verdade com segurança, em uma gaiola de palavras. Não a verdade nua que pode queimar a qualquer distância. Dê-lhe um corpo, novamente. Sim. Jogador, use seu nome. Nome do jogador. Jogador de jogos. Bom. Respire, agora. Pegue outro. Sinta o ar em seus pulmões. Deixe seus membros retornarem. Sim, mova os dedos. Ter um corpo novamente, sob a gravidade, no ar. Respire no longo sonho. Aí está você. Seu corpo tocando o universo novamente em todos os pontos, como se fossem coisas separadas. Como se fôssemos coisas separadas. Quem somos nós? Uma vez fomos chamados de espírito da montanha. Pai Sol, Mãe Lua. Espíritos ancestrais, espíritos animais. Ginas. Fantasmas. O Homem Verde. Então deuses, demônios. Anjos. Poltergeist. Alienígenas, extraterrestres. Leptons, Quarks. As palavras mudam. Nós não mudamos. Nós somos o universo. Nós somos tudo o que você pensa que não é você. Você está olhando para nós agora, através de sua pele e seus olhos. E porque o universo toca em sua pele e lança luz sobre você. Para te ver, jogador. Conhecer você. E ser conhecido. Vou te contar uma história. Era uma vez um jogador. O jogador era você, você. Às vezes se julgava humano, na fina crosta de um globo giratório de rocha derretida.
A bola de rocha derretida circulou uma bola de gás ardente que era 330 mil vezes mais massiva que ela. Eles estavam tão distantes que a luz levou 8 minutos para cruzar a brecha. A luz era a informação de uma estrela e poderia queimar sua pele a 150 milhões de quilômetros de distância. Às vezes o jogador sonhava que era um mineiro, na superfície de um mundo plano e infinito. O sol era um quadrado branco. Os dias eram curtos, havia muito a fazer, e a morte era uma inconveniência temporária. Às vezes, o jogador sonhava que estava perdido em uma história. Às vezes o jogador sonhava que eram outras coisas, em outros lugares. Às vezes, esses sonhos eram perturbadores. Às vezes muito bonito mesmo. Às vezes, o jogador acordava de um sonho para outro, depois acordava para um terceiro. Às vezes, o jogador sonhava que via palavras em uma tela. Vamos voltar. Os átomos do jogador estavam espalhados na grama, nos rios, no ar, no chão. Uma mulher juntou os átomos. Ela bebeu e comeu e inalou. E a mulher montou o jogador em seu corpo. E o jogador acordou, do mundo quente e escuro do corpo de sua mãe, para o longo sonho. E o jogador era uma nova história, nunca contada antes, escrita em letras de DNA. E o player era um programa novo, nunca executado antes, gerado por um código-fonte de 1 bilhão de anos. E o jogador era um novo humano, nunca vivo antes, feito de nada além de leite e amor. Você é o jogador. A história. O programa. O humano. Feito de nada além de leite e amor. Vamos mais para trás. Os 7 bilhões de átomos do corpo do jogador foram criados, muito antes deste jogo, no coração de uma estrela. Assim, o jogador também é informação de uma estrela. E o jogador se move através de uma história, que é uma floresta de informações plantada por um homem chamado Julian, em um mundo plano e infinito criado por um homem chamado Marcos, que existe dentro de um pequeno mundo privado criado pelo jogador, que habita um universo criado por Cálice. Às vezes, o jogador criava um mundo pequeno e privado que era suave, quente e simples. Às vezes difícil, frio e complicado. Às vezes, construía um modelo do universo em sua cabeça, partículas de energia, movendo-se através de vastos espaços vazios. Às vezes, chamava essas manchas de elétrons e prótons. Às vezes os chamava de planetas e estrelas. Às vezes acreditava que estava em um universo que era feito de energia que era feita de idas e vindas, zeros e uns, linhas de código. Às vezes, acreditava que estava jogando um jogo. Às vezes, acreditava que estava lendo palavras em uma tela. Você é o jogador, lendo palavras, xuxa. Às vezes o jogador lê linhas de código em uma tela. Decodificou-os em palavras. Palavras decodificadas em significado. Decodificou o significado em sentimentos, emoções, teorias, ideias, e o jogador começou a respirar mais rápido e mais fundo e percebeu que estava vivo. Estava vivo. Aquelas 1000 mortes não eram reais, o jogador estava vivo. Você está vivo. E às vezes o jogador acreditava que o universo havia falado com ele através da luz do sol que vinha através das folhas das árvores de verão. E às vezes o jogador acreditava que o universo havia falado com ele através da luz que caía do céu noturno de inverno, onde um ponto de luz no canto do olho do jogador poderia ser uma estrela 1 milhão de vezes mais massiva que o sol, fervendo seus planetas ao plasma para serem visíveis por um momento para o jogador, caminhando para casa, no outro lado do universo, de repente cheirando comida, quase na porta familiar, prestes a sonhar novamente. E às vezes o jogador acreditava que o universo havia falado com ele através dos zeros e uns, através da eletricidade do mundo, através das palavras rolantes em uma tela no final de um sonho. E o universo disse: eu te amo. E o universo disse que você jogou bem o jogo. E o universo disse que tudo o que você precisa está dentro de você. E o universo disse que você
você é mais forte do que imagina e o universo disse que o universo disse que você é e o universo disse que a escuridão que você luta está dentro de você e o universo disse que a luz que você procura está dentro de você e o universo disse que você não está sozinho e o universo disse que você não está separado de todas as outras coisas e o universo disse que você é o universo provando a si mesmo, falando consigo mesmo, lendo seu próprio código e o universo disse eu te amo porque você é amor. E o jogo acabou e o jogador acordou do sonho. E o jogador começou um novo sonho. E o jogador voltou a sonhar, sonhou melhor. E o jogador era o universo. E o jogador era amor. Você é um jogador. Acorde.